Estamos agora com mais um episódio do Descomplica Jurídico, um quadro do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. Nesse podcast, a gente trata sobre dúvidas que são recorrentes e que chegam até nós por parte dos nossos associados. E hoje nós vamos tratar sobre regime de previdência complementar e aposentadoria especial. Meu nome é Thaís, eu estou gerente jurídica do Sindicato dos Médicos e hoje nós temos a participação de dois colegas advogados, doutora Vivian, advogada do interno, e doutor Jaebert, parceiro da entidade. Sejam bem-vindos. Obrigado, Thaís. Agradeço o convite do sindicato. Hoje a gente vai tratar sobre regime de previdência complementar e aposentadorias especiais, né? Assuntos muito interessantes que fazem parte da vida previdenciária do nosso público, do público aqui do sindicato. Então, é um prazer tratar sobre esse assunto, discutir, solucionar dúvidas. Hoje essa é a oportunidade. Então, hoje a gente vai trazer para você, associado, as informações principais para que você possa tirar suas dúvidas, enfim, ajudar você, tratar sobre previdência e um assunto que mais cedo ou mais tarde sempre vai fazer parte da vida do segurado. Então, o nosso objetivo é esse e espero que a gente possa trazer conhecimento para você. Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu sou Vivian Nogueira, sou advogada aqui do Jurídico do Sindicato dos Médicos e eu sou pós-graduanda em Direito Previdenciário. E eu estou aqui para também tecer alguns comentários sobre os temas que vamos apresentar hoje, que são de relevância corriqueira do nosso público médico, e a gente espera que consiga esclarecer os principais pontos. O tema inicial vai ser regime de previdência complementar, que é uma proteção ao servidor público, aquela aposentadoria que o próprio nome já diz, complementa a que ele já tem naturalmente do serviço público. É uma segurança a mais que o trabalhador que passou anos no serviço público vai conseguir ao final de sua vida, quando já está em período de aposentadoria, certo? Jaebert, quais são as diferenças entre a Previdência Pública Social e o regime de previdência complementar, basicamente? Bem, Thaís, essas duas previdências, elas se complementam, mas elas têm características próprias. São várias características. A gente vai tratar aqui das principais, né? Como é que funciona? Como você muito bem falou, a Previdência Pública, ela tem o objetivo, a gente aqui vai abordar serviço público, a gente pode até tratar um pouco sobre regime geral de previdência social, mas a gente vai focar em serviço público, né? Então, para os servidores públicos, existe um regime oficial de previdência chamado Regime Próprio de Previdência Social. Então, hoje, em termos de Brasil, servidores públicos da União possuem o seu regime próprio, todos os estados da federação possuem também regime próprio, Distrito Federal também possui regime próprio e alguns municípios também possuem regime próprio. Então, esse regime, o regime próprio, ele foi criado e hoje ele concede dois benefícios, ou uma aposentadoria ou uma pensão. Então, você nota que ele é bem básico, né? Então, o servidor público segurado desse regime, ele contribui para esse regime e, basicamente, é essa a fonte de receita desse regime. Ele custeia esses dois benefícios por essa fonte de receita, as contribuições. Tanto a contribuição do servidor segurado, como também do ente patronal, ou o Estado, ou a União, ou algum município, ou o próprio Distrito Federal. Então, o regime de previdência complementar, como o próprio nome já está dizendo, ele vem para complementar esse regime, no caso da gente, o regime próprio. Então, é uma opção a mais para esse servidor público. Tanto de contribuição como também de segurança para ele. Por quê? Porque ao invés dele estar segurado somente em um regime previdenciário, ele passa a ser segurado de dois regimes previdenciários, então ele vai ter uma cesta maior de benefícios. Então, assim, isso existe vantagens e desvantagens. Primeira, e a gente vai estabelecer essas vantagens e desvantagens por meio dessas diferenças que a gente vai falar agora. A primeira diferença,
O regime próprio de previdência social ele é regido pelo regime de repartição simples, é aquele chamado pacto de gerações. Então, no regime próprio de previdência social, você associado, você está hoje em atividade, você está custeando os benefícios previdenciários pagos àquela tua geração passada, aqueles teus colegas que antes de você prestaram esse serviço, trabalharam e que hoje não trabalham mais, hoje já estão aposentados. E aí, para você, lá no futuro, a galera que vem lá no futuro vai custear a tua aposentadoria quando tu se aposentar lá. Então, esse é o chamado pacto de geração. No regime de previdência complementar, a forma de regime é capitalização. Você junta para você, esse valor que você contribui vai para uma conta individual sua e lá no futuro, quando for concedido um benefício previdenciário para você, segurado, esse benefício previdenciário vai ser pago enquanto tiver dinheiro na sua conta, né? É vantajoso por quê? Porque o dinheiro não se mistura. Aquilo que você contribuiu retorna para você. No regime de repartição simples, não. É o pacto de geração. Mas, em compensação, quando acaba o dinheiro na tua conta, acaba o benefício também, né? Então, existem essas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a contribuição previdenciária de quem está somente no regime próprio de previdência, ela é maior. Então, no final, você tem uma quantidade de descontos, né, com relação à contribuição previdenciária maior do que você teria se você fizesse uma adesão ao regime de previdência complementar. Então, a gente fala muito que a pessoa que vai fazer uma adesão ao regime de previdência complementar, ela tem que ser bastante controladora. Ela não pode ser... Ela pode até escolher, não, tô nem aí com o futuro, vou papocar meu dinheiro todinho e acabou a história. Vou ter mais dinheiro na minha conta, não vou descontar o tanto que eu descontava de previdência e acabou. O futuro a Deus pertence. Mas isso é bastante arriscado. Então, a gente sempre diz, não, é interessante que a pessoa que faça uma mudança significativa como essa, ela tenha noção de economia, ela tenha noção de investimento, porque a previdência complementar ela se mostra como um investimento. Você está investindo aquele seu dinheiro em uma capitalização, né? Com todas as regras de capitalização. Esse dinheiro ele é investido, ele não pode ficar parado na sua conta, ele tem que gerar mais e mais dinheiro para que você possa usufruir lá no futuro bem mais vantagens. Então, existem essas diferenças, né, entre um regime e outro, assim, a pessoa escolhe. Hoje a Previdência ela se mostra assim, o regime de Previdência complementar, para complementar o regime próprio de Previdência, ele vem se mostrando como uma autonomia àquele servidor público. Ele deixa de ser dependente apenas de um regime e passa a ter uma autonomia, um controle maior em decidir para onde o dinheiro que ele contribui, para onde a contribuição previdenciária dele vai. Perfeito. E assim, sobretudo, a importância de que, além desse servidor que faça essa opção pela Previdência Complementar, que ele tenha uma instrução devida antes de fazer essa opção. E assim, o nosso público médico, que é um público que tem por mais que tenha uma capacidade de estudo maior, vive uma rotina muito atribulada e muitas vezes não se importa com essa questão da aposentadoria e trabalha há árduos anos aí, seja em plantões, sejam em consultórios e etc. E quando chega uma certa idade da vida, quer aquele conforto. E o que a gente costuma muito ver aqui é uma queda significativa
de valores que eles recebem, porque durante a vida eles recebem ali pelos plantões que eles prestam, eles recebem eventualmente pelo serviço, no caso aqui pelo serviço público, eles recebem o salário deles ali com todas as gratificações, só que quando ele se aposenta, tanto ele não incorpora tudo nos salários dele, nos proventos dele, quanto existe uma queda natural da receita dele. Então assim, essa queda de receita que o profissional médico sofre quando ele se aposenta, ela é prejudicial a ele, certo? E muitas vezes esse profissional médico não tem noção disso, vai se deparar com a situação somente quando ela de fato acontece. É por isso que um dos nossos projetos aqui do sindicato é trazer uma análise dessa situação previdenciária, fazer uma busca de todos os valores que ele tem para receber, para a gente fazer uma métrica em mais ou menos quanto ele vai receber, para ver se ele se adequa a essa realidade do futuro, né, que vai vir. E assim, nós tivemos recentes reformas, certo? Tanto na Previdência Estadual, quanto na Federal, quanto na Municipal. Então, é muito importante que o profissional que esteja em qualquer situação, seja hoje como a nossa realidade, seja servidor do município ou do Estado, venha até a gente para a gente explicar, para ele ver como é que tá, para ele fazer um planejamento previdenciário, para ele analisar se vale a pena ou não ele adentrar num regime como esse. Então, assim, é muito importante que a gente consiga fazer e passar isso, sobretudo agora, nesse momento que a gente está debatendo esse tema, a importância dele buscar a entidade para que a gente possa dar um conforto maior, uma explicação de como é que ele pode ficar mais seguro durante o final da vida dele, que é onde ele vai mais precisar de tudo que ele plantou durante todos esses anos, não é isso? Exatamente. E, inclusive, esses podcasts servem para deixar o médico seguro de que nós estamos atualizados sobre a questão da previdência complementar e de que qualquer dúvida que ele tenha, procure o jurídico do sindicato, que nós vamos prestar toda a assessoria necessária. Perfeito. Quais são as características, doutor Jaebert, do regime de previdência complementar nas esferas federal, estadual e municipal? Pronto. Hoje, a gente falando assim, em termos de todos os entes federativos, né? Nós já temos o regime de previdência complementar a nível federal da União, é o FUNPRESP. O FUNPRESP ele atua já há mais de 10 anos, né? Já existe isso, inclusive recente, até novembro, estava aberto novamente, eu acho que pela terceira vez, o prazo de adesão para quem já participava, quem já era segurado do serviço público, fazer a opção por participar ou não, né? Então, ele veio em 2012. A nível estadual, no estado do Ceará, ele foi criado em 2013, mas efetivamente ele só começou a funcionar em 2021. E aí as normativas que tratam sobre regime de previdência complementar a nível de serviço público, essas normas elas determinam que só pode começar a vender, a gente fala vender mesmo, né, os planos de previdência, a partir do momento do funcionamento, do funcionamento mesmo. É um processo que é regido pelo Ministério, hoje Ministério da Previdência, novamente, né? E aí existe uma autorização para que esse regime comece a funcionar. A partir do momento que autoriza, então o regime tem 6 meses para entrar em efetivo funcionamento. No estado do Ceará, ele começou a funcionar em 1º de agosto de 2021. Então, você, funcionário público estadual, médico do estado do Ceará, que deseja participar, né, que se enquadra, de repente, em uma certa situação, você tem 36 meses para fazer essa mudança, essa adesão, né? Contados de quando? De 1º de agosto de 2021. Então, você tem até 31 de julho de 2024 para realizar essa mudança, né? Assina um termo de opção e esse termo de opção vai te sujeitar às regras do regime de previdência complementar. Desde já, a gente indica o seguinte: se você entrou no serviço público estadual antes do dia 31 de dezembro de 2003, não vale a pena mudar. Certo? Então, a gente vai falar para você que entrou no serviço público após 31 de dezembro de 2003. Por quê? Porque você que entrou antes dessa data, você tem paridade. Então, a mudança
significa a perda da tua paridade. E não vale a pena você perder um benefício tão bom como a paridade. A paridade vai te proporcionar um benefício previdenciário de aposentadoria lá no futuro, reajustável pelos mesmos índices, sempre que houver reajuste para a tua classe médica que está em atividade. Então, se tiver um PCC, um plano de cargos e carreiras, algo bem maravilhoso, enfim, você, com a aposentadoria com paridade, você vai ser beneficiado, tua aposentadoria vai ser reajustada da mesma forma como se em atividade você estivesse. Né? Então, para você que tem paridade, a gente não vai falar, infelizmente, para você. A gente vai visar todas aquelas pessoas que ingressaram no serviço público a partir do dia 31 de dezembro de 2004. Essas pessoas, elas não possuem mais paridade. Né? Então, se você se encaixa nessa situação, interessantíssimo que você procure o sindicato, avalie as possibilidades de um planejamento previdenciário para que a gente possa fazer todo o levantamento dos benefícios que vão te trazer esse regime de previdência complementar, se é interessante para você ou não realizar. Então, do Estado do Ceará já está em pleno funcionamento. A entidade que gerencia é a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará. Essa entidade ela é formada integralmente por servidores públicos, então são os próprios servidores públicos que cuidam dessa previdência, né? Isso é importante porque garante a lisura, né? A gente já teve casos, previdência complementar sempre é um assunto muito, muito delicado, porque alguns fundos de pensão, né, já foram fraudados, já aconteceram desvios, então é importante que exista sempre essa segurança em quem está gerindo a fundação que administra essa previdência complementar, né? No âmbito municipal, a mesma fundação também faz o gerenciamento. Então, existiu um convênio celebrado entre o município de Fortaleza e a Fundação de Previdência Complementar, para a gente tratar para que essa fundação também possa gerenciar os benefícios de previdência complementar dos servidores públicos do município de Fortaleza. Existe a possibilidade também de outros municípios do estado do Ceará fazer essa adesão também, a lei permite. Né? Então, são essas as principais características que a gente pode falar, né? A gente acredito que vocês vão tratar também sobre como é que se calcula, quais são os benefícios que são gerados, enfim, essas coisas. Sem dúvidas, Gerbert. Eu acho que assim, surgem muitos, né? A doutora Vivian acompanha aqui diariamente no nosso jurídico interno, as dúvidas sobre previdência, elas são diversas, certo? E o que mais, e aí eu vou até ser repetitivo, mas o que mais pega na gente é que o profissional, quando se depara com a realidade do valor que ele vai receber, ele fica totalmente perplexo. Então, principalmente quando ele não tem paridade, que não acompanha as modificações, os PCCS, as leis que fazem reajuste dos salários, eles ficam defasados. Então, você fica com aquele valor que, à época, quando você mensura, pode ser relevante, só que quando você chega, o poder de compra tem modificado, inflação e etc., e você acaba com a receita que não é condizente com o seu estilo de vida. Então, é importante os profissionais verem isso e buscarem que a gente faça essa análise se de fato tem importância para ele, se de fato o profissional se adequa a esse regime de previdência complementar, que pode ser muito relevante para o final da sua vida, no período da sua aposentadoria. Seguindo nessa questão da relevância da previdência complementar, eu queria questionar o Gerbert de quais seriam os impactos do servidor que aderir à previdência complementar no benefício dele junto ao regime próprio de previdência social. Certo. Para esse servidor que ingressou no serviço público após o dia 31 de dezembro de 2003, a base de cálculo dessa aposentadoria é uma média. Então, quando a gente fala em média, a gente sempre fala em redução. Né? Então, por exemplo, servidor médico do estado do Ceará, ele recebe algumas gratificações que elas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, a gente sabe, né? Umas gratificações de qualidade, enfim, sim. Essas gratificações elas aquelas não que são propter in labore, né? Que são em razão do serviço que está sendo executado no momento. Isso, exatamente. Essas gratificações elas não são incorporáveis. Então,
Então, quando o segurado da Previdência Estadual ele faz a mudança, a adesão ao regime de previdência complementar, como é que funciona? Ele deixa de realizar o cálculo tradicional da média e a média passa a ter como limite o teto do regime geral de previdência complementar. Então, lá no regime de previdência, no regime próprio de previdência social, o benefício que vai ser gerado vai ser, no máximo, o valor do teto do regime geral. Hoje é 7.500 e alguma coisa, né? Foi atualizado agora, a portaria do Ministério da Previdência atualizou agora o valor do teto, né? Então, diminui já um pouco. Só que aí, como é que é feita, como é que é a sistemática? Você também só contribui, passa a contribuir até o valor do teto. Então, se você hoje ganha, por exemplo, uma remuneração de R$15.000, então, hoje você que não faz parte da Previdência Complementar, você contribui com 14% aplicado sobre R$15.000. A partir de agora, você fazendo a adesão, fazendo a mudança, você vai contribuir com quanto? Com 14% sobre R$7.500 aproximadamente. Então é assim, então já há uma diminuição na contribuição previdenciária. E aí existem 4 possibilidades com essa sujeição ao regime de previdência complementar, né? Na verdade, você continua ou você pode continuar do jeito que está, ou se você se sujeitar, existem mais 3 opções. Primeira opção, não contribuir para o regime de previdência complementar. Você pode dizer, não, eu só quero contribuir agora sobre o teto do regime geral e acabou a história. Lá no futuro, a sua aposentadoria vai ser somente, no máximo, o valor do teto do regime de previdência, do regime geral de previdência social, do INSS. Segunda opção, você pode optar por limitar a sua contribuição para o regime próprio até o teto, e o que ultrapassar o teto, você pode contribuir para o regime de previdência complementar. E mesmo assim vai sobrar dinheiro. Por quê? Porque hoje você contribui 14% sobre o todo. Se você fizer essa mudança, você vai contribuir 14% sobre o teto do regime geral, e o que ultrapassa, você só contribui 8,5%. Então, de 8,5% para 14% dá 6,5%. Então, mais ou menos isso, né? E existe ainda uma terceira opção. Você permanece do jeito que está e, de forma facultativa, você contribui para o regime de previdência complementar. Na segunda situação que eu falei agora, quando você limita a contribuição para o regime próprio ao teto do regime geral e contribui também para o regime de previdência complementar, o teu ente patronal, o Estado do Ceará ou o município de Fortaleza, ou a União também, vai contribuir com o mesmo percentual. A União, se você escolher até 7,5%, o percentual, ela contribui no mesmo valor. No Estado do Ceará e no município de Fortaleza, se você escolher até 8,5%, ela vai contribuir no mesmo valor. Então, por exemplo, em uma determinada situação que o servidor público diz desse jeito, eu não confio no Fundo de Previdência do Estado, eu vou limitar minha contribuição previdenciária ao teto, só vou contribuir com 14% sobre o teto, e eu prefiro investir o meu dinheiro em outro lugar, né? Existe uma diferença. Por quê? Porque se tu for investir em outro lugar, se você for investir, por exemplo, em uma previdência privada, de um banco privado, não vai haver essa contrapartida do teu patrão. Então, na Previdência Complementar Pública, você já vai ter, de início, 100% de rendimento, se você escolher até 8,5%. Por quê? Porque o teu patrão vai contribuir no mesmo percentual que você contribuir também. Então, essa é uma diferença, né? Um diferencial atrativo justamente para que as pessoas que façam essa mudança contribuam para o regime público de previdência complementar, né? E isso funciona em todos os níveis. A União é assim, o Estado do Ceará é assim e o município de Fortaleza também funciona da mesma forma.
né? E na terceira situação, que eu falei, que é quando a pessoa permanece do jeito que está, não limita a sua contribuição para o regime próprio ao teto do regime geral, ou seja, contribui 14% sobre toda a sua remuneração, mas de forma facultativa opta por também contribuir, aí não tem contrapartida do Estado. Mas aí a diferença de taxas da Previdência Complementar Pública para a Previdência Complementar Privada, ela é diferente. Existe uma certa diferença. As taxas da Previdência Pública, elas são menores, né? Quando a gente fala em Previdência Complementar, a gente fala também nessas taxas. Existem duas taxas, a taxa de carregamento e a taxa de administração, né? Lá na Previdência Privada, a taxa de administração ela é maior e aqui na Previdência Complementar Pública ela é praticamente zero, né? Embora a taxa de carregamento seja maior na pública, mas quando a gente compensa, existe uma certa diferença que vai te dar um retorno melhor se você optar pela Previdência Pública. Então tem todas essas questões. É um pouco diferenciado a gente que lida com as previdências públicas, regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, a gente se depara às vezes com regras que não estão no nosso cotidiano quando a gente fala em regime de previdência complementar. Por quê? Porque a gente passa a conviver com regras de mercado, sim, de investimento, né? Foi até meio complicado para mim, sou graduado em Direito, sou advogado, entender também no início essas regras de previdência complementar no tocante a essa parte de investimento mesmo, né? De rentabilidade. De rentabilidade, como um todo, né? Como um todo. E assim, é algo que quando você passa a fazer essa mudança, quando você muda a sua vida, a sua previdência, você passa a conviver mais, a ter mais vivência desses assuntos que também são importantes e principalmente para a previdência complementar, né? Então, são esses os impactos, né, relacionados a essa previdência e acho que é isso. Então, como já tínhamos dito anteriormente, vai variar muito do caso individual do médico. Então, é interessante que seja avaliado individualmente com as particularidades de cada servidor para discutirmos se realmente vale a pena a adesão a essa questão da previdência complementar. Exatamente, é todo um equilíbrio, né? Poxa, eu vou diminuir aqui a minha previdência no regime, o meu futuro benefício no regime próprio de previdência, mas em compensação eu vou ter uma previdência complementar. Essa previdência complementar é regida por um regime de capitalização, ela pode não durar para sempre, ela leva em consideração expectativa de sobrevida. Então, de repente, eu posso ter uma expectativa de sobrevida de 89 anos, mas Deus vai ser muito generoso comigo e lá no futuro eu vou viver até 95. Então, se acabar aos 89, enfim, o que tiver na minha conta, se acabar aos 89 anos, de 89 a 95, eu vou ficar, meu benefício não vai mais existir, né? Mas, em compensação, vai sobrar um dinheiro a mais na sua conta para que você possa investir também em outro lugar e ter uma pluralidade de locais, de cestas, onde você possa ter benefícios. E também uma coisa que é muito importante destacar, né? O pessoal diz desse jeito, o que é que vai acontecer se eu mudar agora e aquele período em que eu contribuí a maior, que vai ficar para trás? Porque assim, se eu mudar agora, o meu benefício no regime próprio de previdência vai ser no máximo o valor do teto do regime geral, 7.500. Mas eu passei todos esses anos, desde a minha entrada, desde o meu início das contribuições, contribuindo num valor mais alto, acima do teto do regime geral de previdência. Então, o que é que vai acontecer com esse dinheiro que eu contribuí a mais? Então, existe uma solução para isso também, que é o chamado benefício especial. É feito um cálculo, e aí todo esse valor que você contribuiu a mais, antes de você fazer a adesão, esse cálculo se transforma em um benefício que é pago pelo Tesouro e que existem também diferenças. Porque, por exemplo, existe uma coisa chamada contribuição dos inativos.
Então, hoje no estado do Ceará, todo inativo que ganha benefício previdenciário superior a 2 salários mínimos, mesmo aposentado ou pensionista, continua contribuindo, né? Então, se você fizer essa adesão, se você transformar parte desse valor em um benefício especial, não existe contribuição de inativo por benefício especial. Então, muitas vezes, quando a gente faz o cálculo, no bruto, não é interessante, quando a gente calcula todos os valores dos benefícios, o valor bruto indica, poxa, não é interessante eu fazer uma mudança, é melhor continuar do jeito que está. Mas aí, quando a gente vai colocar todas as benesses no valor líquido, por exemplo, não existe contribuição previdenciária em cima do valor do benefício especial. Quando eu faço a mudança no regime de previdência complementar, eu posso optar pela contribuição de imposto de renda na forma regressiva, que é só 10%. Então, o líquido se torna maior. Então, é essa análise que a gente faz. É toda essa análise de ver, inclusive, quanto é o valor bruto e quanto é que ele se torna líquido e comparar. Exatamente. Uma dúvida que é muito corrente aqui no sindicato e que a gente tem muito isso o meu colega trabalhou o mesmo tanto que eu e teve esse benefício, eu não tive, o que eu posso fazer? Então, assim, a Previdência ela é algo muito peculiar. Cada pessoa tem a questão da sua contribuição e aí cada profissional evolui de um nível, de níveis diferentes. O profissional às vezes faz uma graduação, o outro não. Então, assim, é imprescindível que seja avaliado caso a caso da sua previdência para saber qual vai ser a sua realidade. Um planejamento previdenciário, como o doutor Jaibert falou, ele é essencial, porque aí a gente vai conseguir analisar. E assim, muito interessante o que você falou sobre essa questão da contribuição patronal, né? Você contribuir até 8,5%, você tem essa contrapartida do ente público ao qual você é vinculado. Então, é possível, acho que o assunto Previdência Complementar, eu acredito que principalmente depois de agosto de 2021, ele vem surgindo muito forte. Esse foi um dos motivos que nós quisemos trazer esse assunto para ser dialogado aqui. E eu acho que é muito importante os profissionais que tiveram a partir de 31 de dezembro de 2004, que venham até a gente, para a gente fazer essa análise dele, para saber se de fato interessa, o que é que ele pode ser beneficiado, porque às vezes é muito comum hoje pensar que, previdência privada não vale a pena, isso aqui não vale a pena, mas se você for analisar os pormenores, principalmente quando você é servidor público, e ter essas contraprestações, pode no final render muito mais e ter uma aposentadoria bem mais vantajosa para você. Perfeito, isso mesmo. Esse é um tema muito rico. Eu acredito que nós temos diversos fatores a analisar dentro da realidade de cada um. Nós estamos aqui de portas abertas para fazer essa análise, né, doutora Vivian? Com certeza. Então, assim, nós vamos passar agora a esse outro tema, que é um tema também muito importante, que envolve diretamente a categoria médica, que é a questão da aposentadoria especial, que são os servidores que trabalham em condições de exposições a riscos, né? A tantos riscos biológicos e etc., como no meu entender, a realidade de todos os médicos. É até comum a gente receber algumas questões nesse sentido. Mas eu não tenho insalubridade, ou eu não tenho gratificação de risco de vida. No meu entender, salvo melhor juízo, claro, todos os profissionais médicos, eles estão expostos à insalubridade, seja ela a nomenclatura que for dada, né? E a gente sabe que existem diversas nomenclaturas que vêm no contra-cheque do profissional, por exemplo, como risco de vida, insalubridade ou outra qualquer. Mas ela não deixa de ser, o profissional está exposto, né, até aquela exposição a mais do que os outros profissionais no seu local de trabalho. Nós temos aqui alguns questionamentos que nós vamos fazer ao doutor Jaebert e à doutora Vivian. Na aposentadoria especial, as regras e os requisitos, o que foi que mudou para a concessão desse benefício? Nós sabemos que teve uma reforma aí que mudou muitas coisas, estadual, municipal, federal. O que foi que mudou, doutor? Pronto. A aposentadoria especial sofreu algumas mudanças, né, no decorrer no avanço da legislação. O artigo 40, e isso a gente falando em termos de serviço público, o artigo 40 da Constituição
tinha previsto nele o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, ele vinha trazendo 3 possibilidades de regras diferenciadas para determinados tipos de servidores públicos. Quais eram esses servidores públicos? Aquelas pessoas com deficiência, ou servidores públicos expostos a riscos, ou aqueles servidores públicos expostos a agentes nocivos, né? E esse parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, ele vinha dizendo o seguinte, que esses requisitos de tempo de contribuição e de idade para esses tipos de servidores públicos, eles deveriam estar previstos em lei complementar. Essa lei complementar nunca foi feita, né? Então, chegou 2014 e essa lei complementar não foi feita, e aí o Supremo Tribunal, para preencher a lacuna do Legislativo, acabou editando a súmula vinculante 33 apenas para aplicar aos servidores públicos expostos a riscos, aos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, o disposto na legislação do regime geral, né, os trabalhadores em geral, naquilo que coubesse. Então, a legislação do regime geral passou a reger esse tipo de aposentadoria, né, aposentadoria especial daqueles servidores públicos expostos a agentes nocivos. E a nossa experiência vê não só os médicos, mas toda a categoria de saúde enquadrada nessa situação, né, exposta a riscos e riscos insalubres que causem de fato, né, um prejuízo à integridade física ou mental dessas pessoas, né? Então, com a súmula vinculante 33, a gente sabe, súmula vinculante ela tem a aplicabilidade e efeitos tanto no judiciário como na administração pública. Então, as administrações públicas passaram a ser obrigadas a conceder esse tipo de aposentadoria. E aí que veio o grande problema. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para isso. Por quê? Porque a legislação do regime geral prevê a elaboração de 2 documentos, PPP e LTCAT. Quem é que ia fazer isso? Então, a nível federal, a coisa um pouquinho mais organizada, já foi feita uma portaria, uma instrução normativa, antes mesmo da súmula vinculante, em 2010, para quem conseguia obter judicialmente o reconhecimento desse tempo, né? Então, já tinha uma organização, depois da súmula vinculante, eles já adaptaram aquela instrução normativa aos efeitos da súmula. Mas, a nível estadual, Estado do Ceará e outros estados também, municipal, município de Fortaleza e outros municípios também, a coisa era muito desorganizada. Então, não tinha a elaboração desses 2 documentos. E aí, demandas judiciais passaram a existir das mais variadas formas, né? Então, o que foi que aconteceu depois? Tantas demandas judiciais acabaram provocando da administração pública uma certa necessidade, não, vamos organizar aqui o negócio, porque está vindo decisão judicial de tudo quanto é tipo. Então, a nível do Estado do Ceará, foi organizada uma aposentadoria, enfim, a elaboração desses documentos de uma forma meio desastrosa, mas que dava certo. Município de Fortaleza, mais difícil ainda, né? Quase 100% das situações era só judicialmente. Com isso, com o avançar da aposentadoria especial, veio a emenda constitucional 103. A emenda constitucional 103 fez o quê? Previu as regras para a concessão das aposentadorias especiais. E não somente para os servidores expostos aos riscos, mas para os demais servidores. A emenda 103 ela fez uma mudança no parágrafo 4º, destrinchou o parágrafo 4º em 3 parágrafos, 4A, 4B e 4C. Então, 4A, servidores públicos, pessoas com deficiência. 4B, servidores públicos, agentes socioeducativos, policiais penais, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, polícias legislativas da Câmara e do Senado, né? E o parágrafo 4C do artigo 40 veio tratando dos servidores expostos aos riscos.
E aí é onde a gente aqui, os médicos, enfim, profissionais da saúde, se enquadram na maioria das vezes, né? Então, para essa categoria, embora exista a vedação de classificação por categoria, mas a gente observa que a categoria de profissionais da saúde é a que mais se encaixa na situação de exposição ao risco. Então, depois disso, dessa reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103, é que a gente vê a coisa se concretizando mais. No Estado de Ceará, o Estado de Ceará legislou já na sua Lei Complementar 210, e o município de Fortaleza também legislou já na sua Lei Complementar 298. Então, essas aposentadorias estão oficialmente instituídas e devem ser concedidas de forma administrativa. E a administração pública, seja ela federal, municipal, estadual, deve estar preparada para emitir PPP e LTCAT. PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. São os dois documentos necessários para que seja considerada a atividade uma atividade especial. Perfeito, doutor Jaime. É um tema muito relevante, a gente recebe bastante, né, doutora Vivian? Questionamentos sobre como vai ser, o que depois das reformas, o que se deu, o que mudou. Então, assim, é algo que a gente tem muitos questionamentos e é importante demais a gente trazer e dirimir essas dúvidas, né, doutora Vivian? Sim, são questionamentos diários e a gente encontra muita dificuldade tanto ao Estado quanto ao município, principalmente na parte comprobatória. Quando temos a negativa administrativa, que infelizmente ainda vem ocorrendo, nós precisamos dos documentos do PPP e do LTCAT para a judicialização e para a gente conseguir essa aposentadoria especial judicialmente, como alternativa, né? Isso, e infelizmente a gente encontra um entrave do Estado menos, mas principalmente do município de Fortaleza, em fornecer essa documentação, o que prejudica o acesso do médico ao direito que é concedido constitucionalmente para ele. Isso, porque assim, a legislação hoje, a Emenda 103, as suas regras, que são extensíveis tanto ao município de Fortaleza quanto ao Estado de Ceará, elas prevêem 25 anos de tempo de efetiva exposição e contribuição. Então, como é que você prova que durante 25 anos eu estive exposto ao agente nocivo? Por meio desses dois documentos. Fora isso, ainda existe agora a Emenda 103, que não se engana, a Emenda 103 ela piorou em tudo. Antes, o único requisito era apenas 25 anos. Hoje, o profissional ele tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Então, veja também a crueldade, né? Você ficar até 60 anos exposto ao risco, né? Ao agente nocivo. Não são agentes nocivos simples, né? Existe categoria de todo tipo. Então, mas assim, hoje os requisitos são esses. Tem que ter 60 anos de idade, independente de ser homem ou mulher, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, além de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Jair, todos esses 25 anos eu tenho que estar no serviço público, dentro do meu cargo público de médico? Não, você pode, desses 25, ter averbado 15. Averbei 15, esses 15 também devem ser especial. 15 anos do INSS, lá na certidão de tempo de contribuição do INSS, deve ter a observação. Os 15 anos são de atividade especial. Então, são esses os requisitos, né? Hoje é assim, são esses os requisitos. Antes era só o tempo de contribuição de 25 anos e de efetiva exposição. Hoje, além desse tempo, existem os requisitos de idade e também tempo de serviço público e tempo no cargo em que se dará a aposentadoria. Isso em termos de serviço público, né? Sempre destacando. Diante da fala do Dr. Jair, a gente meio que conclui que a emenda ela meio que subverteu a aposentadoria especial e a finalidade dela, né? Quando ela coloca a idade mínima, meio que ela obriga que o servidor fique exposto por mais tempo do que ele deveria para conservar a sua saúde, como era o objetivo da aposentadoria especial inicialmente. Com a questão, como já tinha relatado, sobre a dificuldade que a gente tinha administrativa com o município e o Estado,
nós encontramos uma alternativa para os médicos servidores que já implementavam os requisitos antes da emenda constitucional, que, se não me engano, foi em novembro de 2019, nós começamos a ingressar com ações judiciais solicitando a conversão do tempo que ele tinha trabalhado lá recebendo insalubridade, em especial, para que esse tempo fosse multiplicado pelo fator 1,4 e aumentasse o tempo de serviço comum do médico e ele conseguisse se aposentar de forma normal, administrativamente, mais cedo do que se aposentaria caso não existisse essa conversão. Então, nós encontramos essa alternativa, inclusive conseguimos efetivar a aposentadoria de vários dos nossos associados com essa estratégia. E essa estratégia, inclusive, a gente conseguiu sem necessariamente o PPP ou LTCAT na Justiça Estadual do Ceará. Então, foi uma alternativa. Com certeza. É uma ação que, inclusive, a gente faz comumente aqui, doutor Jaebert, que é o reconhecimento do tempo como insalubre, porque nós não entendemos ser justo o profissional que trabalhou dentro da legislação que regia anteriormente perder esse direito por uma mudança legislativa. Então, o que a gente busca? Quem trabalhou até dezembro de 2019 nesse regime, seja município ou estado, a gente pede que ele traga a documentação. Quando ele nos busca, a gente informa qual é a documentação e a gente entra com essa ação mudando e fazendo com que esse tempo seja adicionado com esse fator multiplicador. Conversão, né? Para ter a conversão, porque acaba que o profissional ganha, mesmo que 1, 2, 3 anos, para aquele profissional médico que vive naquela realidade de uma emergência, de um UTI, é muito tempo. Certo? Então, a gente comumente entra com essa ação, a gente sempre divulga para os profissionais nos buscarem, quem trabalhou até dezembro de 2019 em regime próprio de previdência, que seja estado ou município, que busque a gente para a gente fazer essa conversão, para você ganhar aí 1 ano, 2 anos, o que for. Eu acredito que já é uma contribuição bem interessante. É importante ressaltar essa questão, né? Não necessariamente você precisa ter os 25 anos recebendo insalubridade antes de 2019. Nós conseguimos converter o tempo que você trabalhou recebendo insalubridade antes de 2019. Então, pode ter sido 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15. Então, não necessariamente precisa ser exatamente os 25 anos para que a gente consiga converter. Os 25 anos seria para a gente conseguir aposentar, que são coisas diferentes, né? Ainda sobre a questão da aposentadoria especial, com a reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, e a sua respectiva adaptação para o município de Fortaleza e o estado do Ceará, a gente teve mudanças também na questão do cálculo do benefício do servidor que se aposentar especialmente. Você poderia explicar para a gente como ficou a questão do cálculo do benefício? Sim, pronto. Nessa modalidade de aposentadoria, né, aposentadoria especial, a legislação, tanto a estadual quanto a municipal, preservaram com pequenas alterações o que diz a emenda 103, né? A emenda 103, ela fala assim: a forma de cálculo do benefício. Então, é a base de cálculo e a forma de reajuste. Então, a base de cálculo, o que é isso? É aquilo que vai servir de base para definir o valor inicial da tua aposentadoria, fundamentada pela regra da aposentadoria especial. Então, qual é essa base de cálculo? Na União, 100% da média. E como é que eu calculo a média? Eu vou pegar todas as tuas remunerações de contribuição, ou seja, a tua remuneração, vou relacionar, atualizar, e aí eu vou tirar uma média sem excluir nada. Aí o Estado do Ceará disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho isso, vamos diminuir as 10% menores remunerações, né, de contribuição. Município de Fortaleza: não, vamos diminuir também. Então, hoje, é 90% aqui, a nível estadual e municipal, 90% das maiores remunerações de contribuição para que eu tenha o valor da média. Realizado esse cálculo, obtido o valor da média, eu vou aplicar uma proporcionalidade relacionada ao tempo de contribuição. Então, hoje, se eu me aposentar com o tempo mínimo de contribuição necessário exigido pela regra da aposentadoria especial, qual seja 25 anos, vai ser 70% dessa média. Então, a emenda 103, ela veio estipulando esse joguinho. Tu quer
um benefício que seja mais vantajoso financeiramente, então trabalhe mais e contribui mais. Se você contribuir só pelo mínimo necessário do tempo de contribuição exigido pela regra, o benefício vai ser de 70%. Ele vai aumentando 2% para cada ano que você contribuir a mais. Então, ele começa com 20 anos. 20 anos corresponde a um benefício de 60%. Então, como a regra exige 25 anos, 60% acrescido de 2% para cada ano que ultrapasse os 20 anos, perdão. Então, você com 25 anos, benefício inicial 70% da média. 26 anos, 72% da média. 27 anos, 74% da média. Né? E por aí vai até você atingir os 100%. E quando é que eu atinjo os 100%? Se eu contribuir por 40 anos. Né? Então, nessa sistemática de cálculo, a pessoa que já está lá num ambiente totalmente insalubre, exposto ao risco, ela, se quiser uma aposentadoria a 100%, vai ter que trabalhar e contribuir por 40 anos. Né? Pesado. Doutor Jaibert, eu acho que é por isso que muitas vezes a gente acaba usando o termo a aposentadoria especial acabou. Porque nós não consideramos que uma aposentadoria especial, que deveria ser uma forma de compensação pelo profissional médico ter passado tanto tempo naquele ambiente insalubre, prestando assessoria aos pacientes, aos colegas, etc., num ambiente em que claramente traz nocividade à saúde dele, é até injusto que ele tenha que passar mais tempo. Então, assim, a aposentadoria especial, no nosso entender, claro que não literalmente, mas ela acabou, porque ela faz com que o profissional tenha que trabalhar mais tempo. Essa nova reforma da Previdência, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, ela trouxe essa modificação e fez com que o profissional da saúde tivesse que ficar mais tempo exposto para que ele pudesse ter uma aposentadoria 100%. Financeiramente melhor. E como a gente falou, inclusive no primeiro tópico, muitas vezes não é o ideal, principalmente quando a gente está falando da realidade dos profissionais médicos. Sim, com certeza a aposentadoria especial foi subvertida com a reforma da Previdência. Isso, foi tão subvertida que é possível a pessoa pedir abono de permanência. Então, se a pessoa está exposta ao risco, se ela vai se utilizar daqueles requisitos que permitem a aposentadoria especial, né, justamente por ela estar exposta e justamente porque a aposentadoria especial é uma possibilidade de tirar a pessoa o mais rápido possível daquela exposição, como é que permite a concessão de abono de permanência? Né? Então, a minha dica é atingir os 25 anos de tempo de contribuição e todos os demais requisitos, pede abono de permanência, continua trabalhando e aí a cada ano que você contribuir a mais, aumenta a tua aposentadoria lá no final. Infelizmente, né? Sacrifica a saúde em relação a isso. Infelizmente sacrifica, é muito alto. Mas a gente também tem que buscar dentro da legislação essas possibilidades, né? Essas alternativas. Sem o abono dúvidas, de permanência é uma. É o papel assim, do advogado, instruir o profissional, né? No nosso caso do sindicato, instruir os profissionais médicos para buscarem o melhor para eles. E aí é repetitivo, mas é muito necessário. É por isso que é tão importante um planejamento previdenciário em que você vai analisar as condições, quanto você vai receber, qual é o tempo que você ainda tem que trabalhar, para você se planejar, os valores que você vai receber em uma eventual aposentadoria, se vale a pena você ser contribuinte dessa previdência complementar. Então, nós precisamos, e o ideal é que você busque a gente, que a gente faz esse planejamento previdenciário para vocês, tá? Doutor Jaibert, doutora Vívia, muito obrigada pela participação de vocês, foi um bate-papo muito rico, eu acredito que o tempo é pouco para esse assunto que é tão relevante e que tenha tantas nuances que a gente precisa abordar, mas eu acredito que a gente conseguiu deixar aqui para os profissionais que vão assistir, para o público em geral, um pouquinho do que é e despertar neles esse interesse de buscar saber o que realmente importa e o que pode ser benéfico a ele ou não. Eu acredito também nisso. Acho que a gente plantou a sementinha agora, né, com esse podcast. Eu agradeço a oportunidade que o sindicato tem nos dado e a gente se coloca sempre à disposição, né, para fazer esse planejamento, né, atender o associado aqui da melhor forma possível, né?
Também agradeço a oportunidade e esse podcast também serviu para ressaltar que o previdenciário ele parece complexo e ele é mais complexo do que ele parece. Então é importante mesmo o médico procurar o sindicato, o jurídico do sindicato, para ter todos os esclarecimentos necessários de acordo com a necessidade dele. Então tem muitos pontos que a gente precisa observar e que o médico não precisa decidir sozinho. Ele tem o jurídico do sindicato para dar toda a assessoria para ele fazer a melhor escolha. Exatamente. Então, médico, você que ficou com alguma dúvida, que tem algum questionamento, procure a gente está de portas abertas do nosso jurídico interno e em parceria com os nossos escritórios que são parceiros. A gente vai fazer a melhor assessoria para você. Você busca a gente pelos nossos canais, nossas redes sociais, acompanha a gente, curta, compartilha esse podcast e fique ligado nas nossas redes, porque a gente tem sempre algo a contribuir para a sua carreira, vida pessoal e vida profissional.